No Rolling Stone Sessions de hoje a gente recebeu Alice Caymmi. Ela acabou de lançar um single, Serpente, que já é aí o mote do seu novo disco que sai já já. 2022, ela completa 10 anos de carreira, ela vem contar pra gente aí como que aconteceu essa trajetória toda, relembrando aí momentos, outros discos, shows. Então acompanha aí. Alice, queria te perguntar se ela acabou de lançar Serpente, né? Lançou Serpente esse ano, mas seu primeiro álbum de 2012 e ano que vem você faz 10 anos de carreira. Queria fazer uma pergunta desafio, assim. Como é essa trajetória de Alice? Como você vê ela hoje? Alice cresceu muito. Eu sou um pouco inverso, assim. Eu nasci como artista me sentindo uma idosa e fui evoluindo para uma pessoa um pouco mais leve, eu acho. Não no sentido, sabe, simples da palavra leve, mas um pouco menos sobrecarregada, né? Eu vinha com um medo e uma casca, quando eu era mais novinha. Uma sensação de que eu tinha que ser uma artista sisuda e depois eu comecei a me levar menos a sério. E aí hoje eu acho que eu consegui encontrar um lugar entre esses dois sentimentos, né, de um peso e ao mesmo tempo uma leveza, um descompromisso. Legal. Você acha que de alguma forma, obviamente que você vem de uma família musical, você esperou muito de você. O que você esperava de você? Cara, nem eu sabia. E aí quando Foi eu descobrindo, fui descobrindo cantando e a compondo. trajetória, eu fui improvisando, eu não sabia muito bem. Eu fui pensar carreira depois de alguns anos. Já tendo uma carreira. Já tendo. Aí eu falei, tem isso! E aí eu fui começando a entender como é que eu ia tocar isso de um jeito inteligente para não deixar isso me dominar, né? E sempre um medo muito grande de fazer besteira, de falar besteira. Mas eu acho que eu andei bem, eu acho que eu me comuniquei bem. E eu sinto que eu consegui chegar num lugar legal de comunicação. Você olha pra trás e você consegue ver esse crescimento, você vê essa evolução nos teus discos, nas tuas composições. Eu vejo muito. Eu acho que qualidade sempre teve. E ali o meu preciosismo sempre esteve, o meu compromisso com a música sempre esteve. Mas o sofrimento é muito menor hoje. É tudo muito menos difícil. E eu consigo ter uma visão um pouco mais clara das coisas e um controle um pouco maior. Tá que o controle é uma ilusão do caramba, né? Mas um pouco mais de entendimento do que tá acontecendo. Você deixa o descontrole pra parte subjetiva da tua criação. Fica tudo no palco. Sabe? O aparente descontrole, né? Sim, Que é sim. muito bom, é muito cênico, né? Super. A sensação de que o artista vai fazer qualquer coisa a qualquer momento é muito bom. Eu trabalhei muito com isso. No show do Rainha do Jazz eu fazia muito isso. Eu achava mal barato. De surpreender da plateia. Da plateia achar que eu era maluca. De alguma forma você ia fazer alguma coisa. Aí depois eu descobri que as pessoas acabaram realmente achando que eu era maluca. Isso era um problema. Aí eu falei, caraca, o personagem veio na frente, assim. Aí eu fui tentando desmistificar isso. É uma eterna desmistificação, né? Uhum. Porque você é artista, você é uma tela em branco. As pessoas vão, em tese, uma tela em branco. É uma tela preenchidíssima. Super. Mas as pessoas vão projetar em você o que elas acham, o preconceito delas. Aí, no caso, foi essa coisa do o louco. Total. Ela é doida. De alguma forma, teus discos estão como cartas de tarô. Você vai preenchendo. Sim, é muito isso. Você vai passando pelas cartas. Nossa, eu durante muito tempo estudei Jodorowsky, os livros dele sobre tarô, e eu tenho uma ligação muito forte com as cartas do tarô de Marselha. E eu sempre vi os discos como cartas que têm em si um monte de significados, sabe? E Serpente anuncia uma nova carta aí pra você? Vem aí, uma nova carta. E eu diria que é uma carta feita o mundo. É como se eu pegasse os 4 cantos, os 4 naipes do meu baralho e unisse todos e estivesse plena
e prenhe em meio aquelas energias. Copas, paus, espadas. Alice, disco, música, são nascimentos pra você? Como que são esses processos pra você? Que você compõe para outras pessoas, além de compor pra você. Então, como que são esses processos? Obviamente que hoje você deve ter codificado alguns processos, né? Sim, eu tenho uma relação muito pessoal e corporal com os meus processos. Eu tenho coisas de, às vezes, engordar, às vezes emagrecer muito. E aí, como em Electra, que eu fiquei extremamente fragilizada, eu emagreci uns 20 quilos, raspei minha cabeça. Uhum. Eu tenho uma relação corporal muito forte com essas cartas de tarô que eu vim apresentando. Então, Electra era assim, esse é o meu sofrimento. Uhum. E o meu sofrimento tá na falta, tá na orfandade, tá na perda. E essa carta, esse disco era muito isso. Então, Electra foi uma vivência corporal. Eu raspei minha cabeça 5 segundos antes de tirar a foto da capa. Então era assim, tiramos fotos. Eu cortando meu cabelo. E eu cortando meu cabelo. Ok. A gente voltou. A moça raspou minha cabeça. E aí eu saí como se eu tivesse renascido. A mesma coisa, o disco Alice, anterior. Uhum. Que eu trabalhei com Shibari. Eu lembro que eu queria uma noiva. E eu lembro que eu queria Ofélia. Ofélia, noiva, abandonada no Rio. Uhum. Isso você tá falando como o sentimento do trabalho inteiro, não só o show, inteiro, né? não só o show. Isso é a sensação do trabalho. O show, ele trazia uma ponta do que era, Claro. do que era o processo do disco. Que aí o Alice foi a Ofélia, e a gente trabalhou com o Shibari, e eu lembro que foi o Fábio da Mota que fez o Shibari em mim. E ele falou, você tá subestimando a força disso. É muito forte. E eu falando, amigo, vai. Ele assim, você tá subestimando, dói. Eu falei, não, vai. Ele falou, tá, eu vou fazer um e aí eu te mostro. E aí ele fez, e aí ele me puxou e falou assim, se eu puxar aqui, você vem toda. E eu fui inteira no colo dele, assim, caí. Eu falei, tudo bem, amigo, vai, sabe? E eu entrei numa água gelada, toda amarrada. Então foi assim, entrei na água, foto, Dariana Dornelles. Foto. Aí pra sair, o Fábio me puxou. Quando o Fábio me puxou, eu comecei a chorar. Feito um bebê, assim. Aí você me pergunta, por quê? Não tinha a menor razão emocional na hora, Uhum. racional Sim. na hora daquilo, mas é um nascimento. Então, todo disco é uma morte e um renascimento. É uma morte e um renascimento. É E muita estamos coisa. passando pelas tragédias, é isso? Porque é Ofélia, Electra... Exatamente. Primeiro foi a Ofélia. A Ofélia eu mal sabia que iam acontecer tragédias, tanto sociais quanto pessoais. Sim. Mas parece que eu já sabia. Eu já esperava. Eu tenho uma anteninha estranha com o que Te coloca vai na acontecer. frente. É, uma coisa meio Cassandra, Uhum. de meio saber. E o Alice eu já tava sentindo que não tinha clima pra festa. E aí, quando estourou tudo, minha vida, a vida de todo mundo, a vida social, o mundo, Electra. E aí para tudo. E as pessoas, você é louca. E se você for pensar no sentido de estratégia, Claro. tipo, por exemplo, eu tinha, em termos de estratégia de marketing, se eu for pensar, eu tinha um feat com a Pablo Vittar. Aí as pessoas ficam, eu tinha um feat com a Pablo Vittar, por quê? Porque ela é minha amiga. Porque você quis, Porque eu quis. Funcionou, porque foi bacana. E eu não levo as coisas dessa forma, assim. Pelo menos não puramente dessa forma. Óbvio que a gente é midiático, Claro. óbvio que a gente pensa nessas coisas. E a gente quer o maior número de gente, de pessoas vendo a gente, consumindo a gente possível. Mas ao mesmo tempo existe uma verdade, sabe? E aí o pessoal, você é doida, como é que você vem com disco voz e piano depois desse disco? Volta e meia eu mesma me pergunto assim, será que eu tô estragando tudo? Você se arrepende das suas escolhas, Alice? Não, eu não me arrependo de nada. Eu só penso, será Você que faria tudo de novo? Eu sou incendiária. Eu tenho uma facilidade de... Eu tava falando sobre apego em alguma entrevista que eu tinha que você tem apego. Eu falei, não tenho apego. Eu perco tudo
Nos processos. Adoro. Eu perco tudo, eu não tenho apego. E isso é muito doido. De alguma forma, então, tava pesquisando aí a tua trajetória e te atribuem a esse adjetivo, a indomada. O que mais que você viu nessas matérias? Incontrolável. É engraçado, não é? Super. Mas não vem um pouco da coisa da louca, da doida? Super. Que é uma coisa que até quero conversar com você sobre isso, porque eu acho que Eu tem nunca falei isso, muito... gente, eu sou doida. Eu nunca fiz isso. Tem muito a ver com a percepção sobre a mulher, né? É uma coisa Sim. que não é da música. Mas eu me senti sendo colocada num curralzinho. Sabe curralzinho? Quando você tá Sim. assim, sei lá, com a sua família heteronormativa, e aí você vê que as pessoas não estão te ouvindo, e aí você percebe que você tá no curralzinho dos doidos. É, porque você pensa que de alguma forma a gente tá dentro de um mercado que encaixa, né? É. Encaixa um verbo horrível, mas é isso. Olharam pra essa mim ideia. e disseram, doida, não entendo, não posso controlar, vai pro curralzinho. Total. E aí, de uma certa forma, silencia, né? Ou não, né? No teu caso, não, na verdade. É, Aí porque eu sou... eu gostei da ideia sou terrível. de indomada. porque eu sou terrível. Exatamente. Eu não por isso. deixo, eu não deixo. De jeito nenhum, eu não vou deixar. Mas você acha que você conseguiria ser de outra forma? Não. Porque ao mesmo tempo, acho que tem uma coisa que é muito importante, vou até adiantar essa pergunta. Você tá aí dentro de um lugar, né, da mulher compositora, da mulher cantora, da mulher que de alguma forma cuida da carreira, e ainda assim a gente tá dentro de um meio bem masculino Sim. da música. Então, Aham. tanto de controle até dos próprios músicos, até do business da música, né? Você conseguiria ser diferente? Você conseguiria... Porque eu lembro que você deu uma entrevista que eu achei super interessante, que quando você começou a compor pra Cleo, você começou a compor pra outras cantoras, você falou que tava faltando essas vozes femininas, né? Esse espaço da voz feminina. Sim. E, assim, eu tive que trabalhar muito internamente, emocionalmente, o fato de eu ser muito combativa. E o fato de o meio ser muito opressor nesse sentido me fez muito combativo e muito reativo num primeiro momento. Então, assim, o jeito que eu tinha era gritar. Sabe? Quando começavam a passar por cima de mim, eu... E aí depois eu descobri que isso me botava no curralzinho. E aí eu comecei a ser um pouco mais discreta com isso. E aí eu comecei a ser extremamente seletiva. Com as brigas, com as lutas. Com as lutas, com as brigas, com tudo que eu ia fazer. E olha, isso requer uma maturidade. Realmente. Porque antigamente, no início da minha carreira, todas as brigas eram minhas. Nada me era indiferente. Ainda é assim. É. Mas eu pratico menos a reação. A reação e a combatividade. Porque eu tinha uma coisa de ir pra frente. De resolver. Eu era um pouco... Isso influenciava a tua criação também? Do tipo, você entrava num processo que virava uma música, que virava uma letra? Meu processo criativo não acompanhou, num primeiro momento, a minha cabeça. Eu comecei a virar artista que eu sei que eu sempre fui há pouco tempo atrás. Mas eu lembro que você gravou uma música quando você tinha 12 anos, com a sua tia. Sim, gravei. Faz bastante tempo. Com um vestidinho lilás, uma cor horrível. Você não tinha ideia de ser uma artista, mas você sabia que eu você tinha gostava esse muito instrumento, de fazer você tinha essa voz. Eu sabia que eu cantava bem. E eu sabia que eu gostava do trabalho. Eu gostava do camarim. Entendi. Eu gostava de chegar cedo no teatro. Eu gostava de ir pro estúdio. Eu gostava de cantar ali com a banda. Eu achava a maior experiência. E eu gostava do fazer artístico. Mal sabia eu que ia vir uma adolescência violenta e muitos questionamentos e muita inquietude. Até hoje. Muita inquietação. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta, internamente. Eu posso não aparentar, às vezes eu posso passar dias deitada na minha cama olhando pro teto. Mas o mundo passou pela minha cabeça. Umas 10 soluções apareceram. E eu falei, não, de alguma vou forma, botar isso na internet. O trabalho te, assim, salva alguma parte dessa tua inquietação? Não. Salva. Tanto que até na minha análise, volta e meia, eu falo, eu vou largar isso, porque é insalubre. Ser artista no Brasil é insalubre. E aí tinha que ter uma taxa de insalubridade. E aí a minha analista fala, então larga. Piorou essa taxa de insalubridade? Muito, né? Porque primeiro a culpa era nossa. Aí agora a gente não tem fundos. Nem incentivo, nem aplauso. Nem ninguém. É a gente com a gente.
né? E com vocês. De alguma forma, os artistas são guerreiros, né? Nossa. E aí você tá dentro de um mercado... Às vezes a gente não consegue formar o próprio mercado, né? É. E isso eu sei fazer. Eu sei lutar. Isso eu sei fazer. Eu sou uma Mas isso sobrevivente. você jamais desistiria dessa carreira? Não, por a causa do vontade mercado. de desistir dá quando... Não é por causa do mercado, não é por causa disso. De desistir dá quando eu percebo que eu tô com medo de alguma coisa, sabe? Uhum. Que eu tô com alguma limitação. Eu odeio ter limitações. E ser artista te joga na tua cara as suas O limitações. que te dá medo? Exposição. Uma exposição negativa. Ser arrastada na lama por causa de um segundo da minha vida. Entendi. Sabe? Eu tenho medo disso, sabe? Tenho muito medo disso. Então, e é uma coisa... Porque é coisa do boato. Da informação solta. Uhum. Das coisas que eu não posso controlar. Por mais caótica que eu seja, nessa hora eu me sinto muito frágil. E aí é a hora que eu falo, vou abrir uma floricultura.